Aberta a presente sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. Boa noite a todos. Vereadores presentes: Eduardo Vasconcelos da Silva, Emanuel Indeborges Neves Rodrigues, Valdeci Ferreira Lima, Alberto Santos Júnior, Docílio José Corrêa Feitosa, Dalmir Guedes Júnior e Antônio Carlos da Silva. Peço ao vereador Valdeci Ferreira Lima que faça a leitura bíblica. Boa noite a todos. Leitura bíblica dessa noite, Salmo 20, número 20, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Que Javé lhe responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do santuário ele mande socorro para você e o apoie desde Sião, que ele se lembre de suas ofertas todas e aprecie o seu holocausto, que lhe dê tudo o que seu coração deseja e realize todos os seus projetos. Possamos alegrar-nos com a sua vitória e hastear a bandeira em nome do nosso Deus, que Javé realize todos os seus pedidos. Agora reconheço que Javé dá a vitória ao seu ungido e lhe responde do seu templo celeste com os prodígios de sua mão vitoriosa. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Quanto a nós, invocamos o nome de Javé, nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós nos mantemos de pé. Javé dá a vitória ao rei e responde para nós quando clamamos a ti. Palavra do Senhor. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse em discussão e votação a suspensão da ata e que encaminhe cópia aos vereadores interessados. Coloco em votação o pedido do vereador Alberto Santos Júnior para suspensão da leitura da ata. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Então, a leitura será suspensa e estará na secretaria com cópia aos interessados. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos que deram entrada nessa Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 230 de 2017, assunto emendas parlamentares aprovadas na LDO 2016. Ilha Solteira, 3 de outubro de 2017, ao excelentíssimo senhor Emanuel Indeborges Neves Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 77 de 2017, que solicita informações sobre a execução das emendas parlamentares aprovadas na Lei Complementar número 349/2016, de 29 de 11 de 2016, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária anual do município para o exercício 2017, vimos por meio deste apresentar os esclarecimentos que entendemos necessários que se fazem nos termos a seguir. Item 1. A administração pública está executando as emendas parlamentares aprovadas na LDO de 2016? Resposta. As emendas que acrescenta ações governamentais objetivando a destinação de recurso orçamentário para a realização de construção, reforma, instalação ou aquisição de equipamento não serão executadas, tendo em vista que o valor aprovado é inexequível para sua realização. Quanto às demais emendas, que adicionam ações governamentais, estabelecendo recursos orçamentários para projetos culturais, auxílio financeiro
e atletas e repasses financeiros a entidades sem fins lucrativos. Informamos que despesas dessa natureza já são executadas pela Prefeitura Municipal e são contabilizadas em dotações já consignadas no orçamento em vigência. Item 2. Quais as providências que a administração pública está adotando para a execução das emendas parlamentares ainda não contempladas? Existe prioridade para a execução das emendas por parte da administração pública? Tendo em vista que o valor consignado nas emendas é insuficiente para sua realização, informamos que não será realocado recursos orçamentários de outras áreas para a execução dessas emendas, uma vez que tal conduta comprometeria o pagamento da folha de pagamento dos servidores municipais, fornecimento de medicamentos, aquisição de merenda, transporte escolar, entre outros serviços oferecidos pelo município. Item 3. Houve remanejamentos ou transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro que comprometam a execução das emendas? Informamos que as emendas foram remanejadas para as áreas que oferecem serviços essenciais no município, tais como saúde, educação, assistência social, entre outras, visto que o valor das emendas de investimento é impraticável para a sua realização e as demais emendas são executadas em dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual de 2017. No mais, entendemos a preocupação do nobre vereador no atendimento das emendas parlamentares aprovadas pelo Legislativo. Contudo, devemos ressaltar a responsabilidade do Executivo em manter o equilíbrio de suas contas, uma vez que a Receita nos últimos meses vem apresentando uma queda substancial e qualquer aumento das despesas comprometerá o resultado das contas da Prefeitura Municipal. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Otávio Augusto Antamassi Gomes, prefeito em exercício do município de Ilha Solteira. Ofício número 220 de 2017 da Secretaria Municipal de Saúde para a Câmara Municipal, assunto envio de prestações de contas. Prezado senhor, venho através deste enviar o relatório da prestação de contas da OSC-APAI, referente à 8ª parcela do termo de colaboração número 006 de 2017. Sem mais para o momento, cordialmente, Eliana Couve Dias Martins, secretária municipal de saúde. Ofício número 227 de 2017, Secretaria Municipal de Saúde, Câmara Municipal, assunto envio de prestação de contas. Prezado senhor, venho através deste enviar o relatório da prestação de conta da OSC Casa Pai, referente à 7ª parcela do termo de colaboração número 002 de 2017. Sem mais para o momento, cordialmente, Eliana Couve Dias Martinez, secretária municipal de saúde. Ofício número 224, 2017, de Secretaria Municipal de Saúde para a Câmara Municipal, data 5/10/2017, assunto envio de prestação de contas. Prezado senhor, venho através deste enviar o relatório da prestação de conta da OSC Patas Solidárias, referente à 6ª e 7ª parcela do termo de colaboração número 009 2017. Sem mais para o momento, cordialmente, Eliana Couve Dias Martinez, secretária municipal de saúde. Ofício número 092/2017, do Fundo Municipal de Assistência Social FUMASES, para a Câmara. Assunto: prestação de conta de subvenção social às entidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social. OSC Casa Pai. Assinado por Ângela Maria Ruiz, Assistente Social, gestora do FUMASES, e por Darley Barro Júnior, secretário municipal de Assistência Social, Cultura e Turismo. Ofício número 094, 2017, do Fundo Municipal de Assistência Social FUMASES para a Câmara, prestação de conta de subvenção social às entidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social. OSC Centro Dia, assinado por Ângela Maria Ruiz, assistente social gestora do FUMASES, e Darley Barro Júnior, secretário municipal de Assistência Social, Cultura e Turismo. Ofício número 095/2017, Fundo Municipal de Assistência Social, FUMASES, para a Câmara. Assunto: prestação de conta de subvenção social às entidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social, OSC-APAI. Assinado por Ângela Maria Ruiz,
assistente social gestora do FUMAS, e por Darley Barro Júnior, secretário municipal de Assistência Social, Cultura e Turismo. Ofício número 098/2017 do Fundo Municipal de Assistência Social FUMASES para a Câmara Municipal, assunto prestação de contas de subvenção social às entidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social. OSC Caminho de Emaús. Assinado por Ângela Maria Ruiz, assistente social gestora do FUMASES, e por Darley Barro Júnior, secretário municipal de Assistência Social, Cultura e Turismo. Assembleia Legislativa, requerimento número 2038 de 2017, propõe voto de congratulações pelo aniversário do município de Ilha Solteira. Autoria, deputado Coronel Telhada. Requerimento número 2038 de 2017, requerido nos termos do artigo 165, no inciso 8º, da consolidação do regimento interno, que se registre nos anais dessa casa um voto de congratulações com a população de Ilha Solteira pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 15 de outubro de 2017. Requeiro ainda que desta manifestação dê-se ciência ao senhor prefeito, ao senhor presidente da Câmara Municipal e aos órgãos da imprensa local. Justificativa: parabenizo a população de Ilha Solteira por mais um aniversário, rendendo homenagem aos cidadãos desse município que prestam importante contribuição para o crescimento do nosso Estado e, consequentemente, de nossa nação. Sala das Sessões, 27/9/2017, Coronel Telhada. Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Município de Andradina, ofício número 252, de 2017, Araçatuba, 29 de setembro de 2017, ao ilustríssimo senhor Valdeci Ferreira Lima, vereador da Câmara Municipal de Ilha Solteira, referência ao inquérito civil número 134.041, 40/2017-98. Senhor vereador, cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar a vossa senhoria para a ciência cópias das recomendações número 01 e 02 de 28 de setembro de 2017, expedidas respectivamente ao IBAMA e ao Rio Paraná Energia S.A., as quais têm como tema o Centro de Conservação da Fauna Silvestre de Ilha Solteira. Atenciosamente, Thales Fernando Lima, Procurador da República. Todos os correspondentes estarão arquivados na secretaria com cópias aos interessados. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 295, de 5 de outubro de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao cientíssimo prefeito em exercício, senhor Otávio Augusto Santomassi Gomes, solicitando que a prefeitura faça gestão junto ao órgão competente para que seja pintado todas as guias e sarjetas do bairro Morada do Sol. Vereador autor, Eduardo Vasconcelos da Silva.
Indicação número 296, de 5 de outubro de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito em exercício, senhor Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, solicitando que a prefeitura faça gestão junto ao órgão competente para que seja instalada uma proteção de acrílico nos pontos de ônibus localizados no bairro Morada do Sol. Vereador autor, Eduardo Vasconcelos da Silva. Indicação número 297, de 3 de outubro de 2017, senhor presidente. Indico que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, encaminhando o anteprojeto de lei número 04, de 6 de outubro de 2017, que dispõe sobre a fixação de avisos sobre o ato ou fato de desrespeitar, negligenciar, discriminar ou prejudicar idoso em local visível no âmbito do município de Ilha Solteira. Vereador autor, Valdeci Ferreira Lima. Indicação número 298, de 9 de outubro de 2017, senhor presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, a fim de que faça gestão junto ao órgão responsável para que efetue as seguintes melhorias no obelisco ou marco zero: limpeza e roçagem do mato nos arredores do local, calçamento e paisagismo no trajeto que dá acesso ao monumento, bem como em seu entorno, restauração do monumento, tendo em vista que o mesmo se encontra sujo e pichado, colocar uma placa onde explique o que significa o monumento, bem como a data de sua construção. Vereador autor, Dalmir Guedes Júnior. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Passamos agora para o tema livre. O primeiro vereador inscrito é o vereador Valdeci Ferreira Lima. Cara, o negócio aqui foi rápido. Boa noite a todos. Paulo Abel, seja bem-vindo. Aqueles que nos acompanham aí pela 104,9 ou pelo site da Câmara Municipal, as pessoas aqui presentes, boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma fala, mais uma vez, a respeito do concurso público que foi realizado. Houve um chamamento desse concurso público ao apagar das luzes pelo ex-prefeito Bento Scarbosa, isso foi em dezembro, virou o ano, 2017, continuou a questão desse concurso, foi realizado o concurso, a empresa que ganhou a licitação realizou este concurso público, porque, segundo informações, havia a necessidade, havia a urgência, era prioridade, tinha várias vagas. Essa empresa, pela informação que a gente tem, recebeu aí próximo de R$500 mil. Aqui em Ilha Solteira sempre se fala, quando fala em números, é próximo de R$500 mil. Sempre nessa casa. De inscrições dos munícipes que fizeram a inscrição para participarem do concurso. Para resumir a história, foi realizado o concurso. Os professores com frequência me procuram, deve ter procurado outros vereadores também, os 10 primeiros colocados, as vagas que existiam, e estão oferecendo uma resistência fora do comum. Não querem chamar as pessoas que passaram no concurso. Querem fazer um processo seletivo. Ou seja, fazem o concurso para efetivar as pessoas, preencher as vagas, mas leva e dá a entender, qualquer cidadão que estudou, que passou no concurso, ou as pessoas de fora mesmo, dá a entender que as pessoas que eles gostariam que passassem não passou, porque existe uma resistência para não chamar. Vamos fazer um processo seletivo, e estudem para fazer novamente. Espera aí, mas o concurso não foi para preencher essas vagas? Por que não chama essas pessoas do concurso? Fizemos uma reunião com o Otávio, em 4 vereadores. Eu, Eduardo Coquim Dalmir. O prefeito, em exercício, nos garantiu, conforme for aposentando os professores, nós vamos então chamar
esses do concurso, pelo menos, aquelas vagas que foi disponibilizado. Mas nem isso acontece. Como é que o cidadão pode acreditar que esse é um governo sério? Como? O político ou o agente público já não tem credibilidade nenhuma. Somos taxados, e muitas das vezes merecidamente, com raríssimas exceções, como o político é sempre ladrão, sempre corrupto, o político não tem credibilidade nenhuma e faz por merecer esse título, porque não representa realmente a sociedade. E aí você faz um concurso, as pessoas ralam, estudam, 5, 6 meses, igual nós ouvimos na reunião. Aí o prefeito fala, olha, conforme for aposentado, então a gente vai chamar. E não acontece nada. É lamentável. Cada vez mais as pessoas desacreditam nas falsas promessas mentirosas. Ludibria as pessoas, enganam as pessoas. E aí sobra para todo mundo. Sobra para o bom político, que são pouquíssimos. A maioria são bandidos, a maioria são ladrão, nós sabemos disso. Isso não é novidade para ninguém. 80%, isso é uma opinião minha particular, dos nossos governantes não vale absolutamente nada. E os poucos que sobram, muitas das vezes não conseguem fazer muita coisa. Como concordar com uma situação dessa? Como é difícil. O orçamento de Ilha Solteira, eu já falei, ele é elitizado. Fica na mão da elite. Não desce para baixo, é difícil. É complicado. Da mesma forma, nós lutamos. Todos os vereadores fizeram reunião com o prefeito, com relação aos agentes de endemias e os agentes de saúde, para que tenham um incentivo, para que tenha aquela verba adicional. Verba essa que os municípios da nossa região, a maioria deles já pagam, mas Ilha Solteira, sinceramente, não tem boa vontade de pagar. O que se ouve é que não vai pagar, está difícil, não vou me indispor com A ou com B, enfim, uma questão tão simples. Por que é que Suzanápolis paga? Por que é que Pereira Barreto paga? Por que é que Andradina ou Castilho? É uma verba adicional do governo federal. Esse pessoal vem batalhando anos e anos e anos. E não consegue. A parte mais triste é que não consegue. A Câmara é favorável? A Câmara é favorável. Mas a Câmara não tem o poder da caneta. Somos meramente defensores dos direitos do servidor público, do cidadão de bem, aquelas pessoas que estão esperando da Câmara, muitas das vezes, uma resposta que nós não podemos e não temos condições de dar. O chefe do Poder Executivo é o prefeito. Até nós gostaríamos, e muitas das vezes entendemos que o prefeito também não pode conceder e atender o clamor da sociedade, porque a cada 4 anos a cidade foi se degradando, até culminar com essa draga que nós estamos agora. Sem dinheiro, sem condições mínimas. Eu estava conversando com um fiscal leiturista e ele falou isso em reunião para o próprio prefeito. Vou fazer um documento porque nós não temos, fiz o pedido para trocar o óleo da moto e não tem. Isso ele falou direto para o prefeito. E tantas outras coisas que eu não vou relacionar aqui. A nossa prefeitura e os departamentos estão pela hora da morte. E se você não tem o dinheiro, não adianta, você não faz. Não faz. Milagre, só quem faz é Deus. Questionei alguns pontos junto ao Otávio, vereador Dalmei. E ele entende de uma forma e eu entendo de outra forma. Prevalece
a caneta do Executivo não é de nenhum vereador, por mais que nós gostaríamos que funcionasse melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa cidade chegou no ponto que chegou, por má administração. Isso eu falei com ele, e realmente ele retrucou e não gostou muito da minha fala naquele momento. Porque, se nós pegarmos a gestão do ex-prefeito, o que se gastou de recursos, que poderia ter evitado esse gasto, que poderia ter gastado de uma forma melhor. Mas agora não adianta mais chorar o leite derramado. Que sirva de lição para que os próximos meses e os próximos anos possamos, e que o prefeito e nós aqui possamos, com responsabilidade, usar e aplicar o recurso e o dinheiro deste município, que pertence à população. É lamentável chegarmos ao ponto que nós chegamos. E quando eu falei dos professores, porque há uma angústia permanentemente. Você estuda 5, 6 meses, você paga a inscrição, você acredita que aquilo que o prefeito está falando é verdade. Você fez o concurso para ser chamado, mas há uma resistência. Vamos fazer processo seletivo. Mas por que fazer processo seletivo? Faz um levantamento do custo de quem entra no processo seletivo, para ver se a despesa não é muito maior. Por que fazer o processo seletivo? Qual é a razão? Se vai fazer o processo seletivo, por que é que fez o concurso? Esse é um questionamento que eles fazem, a gente transmite para ele aquilo que nós entendemos que era o correto, porque se nós fizermos um concurso, nós precisamos chamar as pessoas. Mas, enfim, quem chama, quem convoca é o prefeito, e fica aí a indignação por parte deles. Alguns deles possivelmente devem ter procurado outros vereadores. É isso, senhor presidente, que nós possamos ter dias melhores, que a nossa cidade possa realmente voltar a caminhar e ter realmente dias melhores. Eu vou reservar esses 4 minutos aí para a próxima segunda-feira. Tá, o que é isso? Muito obrigado, que possamos ter uma boa semana. Próximo vereador inscrito, Dalmi Guedes Júnior. Senhor presidente, nobres pares, que nos acompanham pela rádio Ilha FM, pelo site da Câmara, público presente, boa noite. Eu não ia entrar nessa discussão não, Valdeci, mas já que você levantou a bola, eu andei conversando com algumas pessoas em relação aos professores, né? Eu não tive tempo ainda de pegar o TAC para mim poder analisar ele, mas até onde eu sei, esse TAC que foi feito com a promotoria, a prefeitura e a promotoria, talvez o doutor Emanuel tenha conhecimento melhor dele, nesse sentido, ele fala que a questão da contratação de professores pelo processo seletivo só pode se dar em algumas eventualidades, né? A pessoa está de licença-prêmio, a pessoa está de auxílio-doença, alguma coisa que a pessoa ela não possa estar exercendo o cargo dela, e aí não pode ficar sem ninguém, e aí contrata-se provisoriamente, através de processo seletivo. E que, se a pessoa aposentar, obrigatoriamente tem que chamar através de concurso. Então, até onde eu sei é isso, que está falando do TAC, tá? Não posso ter certeza, porque eu ainda não li, mas essa semana eu vou estar fazendo isso. E se realmente foi isso, meu nobre amigo, até onde você falou para mim, parece que teve algumas pessoas que se aposentaram. Depois nós conversamos com o Otávio. Então, esse pessoal que aposentou, tem que ser, a reposição deles tem que ser feita através do concurso. E se não for feito, e se realmente esse TAC falar dessa maneira, aí nós temos que, essa Casa Legislativa, ir atrás do Poder Judiciário e pedir providência, porque o Executivo não vai estar cumprindo o que foi determinado pela Justiça. Mais uma vez, eu não li o TAC, eu preciso ver certinho se realmente
essa informação procede. Em relação aos agentes, né, eu falo com muita tranquilidade nesse sentido, porque foi algo que eu gastei certo tempo para poder estar estudando a respeito, e eu não consigo compreender o porquê, né, esse incentivo não é repassado para os agentes, tendo em vista que não vai gerar custo para o município. Essa verba é federal. Ela já vem para poder estar sendo usado, né, da maneira que o prefeito assim entender. Se é para comprar material, se é para comprar uniforme, se é para comprar veículo, ou se é para dar como incentivo no salário dos agentes. E em alguns locais já é usado dessa maneira, como incentivo. E a maioria das portarias do Ministério da Saúde são nesse sentido também. Então, é uma briga nossa aí, a gente também não entende o porquê Ilha Solteira não utiliza essa verba para poder estar colaborando aí com a renda desses agentes, mas é uma briga que toda a Câmara, tenho certeza que está disposta a estar conversando mais vezes ainda com o Otávio, ou com quem que seja, para poder estar resolvendo o mais rápido possível. Senhor presidente, eu fiz uma indicação 298, a respeito do nosso obelisco. E por que eu fiz essa indicação? Eu estou pedindo para que se faça a limpeza, né, roçagem do mato ali, o calçamento, paisagismo, restauração do monumento e colocar uma placa ali para poder indicar o que significa aquele monumento e qual que foi a data da sua construção. O obelisco, ou como alguns costumam chamar o Marco Zero, foi o primeiro monumento construído em Ilha Solteira. Ele indica ali o início das obras, né, aqui em Ilha Solteira. Eu acho que uma instância turística, ela não pode de maneira alguma deixar com que um local daquele, um monumento daquele, fique esquecido, jogado no meio do mato, todo pichado, né? A gente tem que mostrar para a população de onde vimos, o que foi que aconteceu, como tudo começou, e as pessoas que vêm para a Ilha Solteira poder também conhecer a história da nossa cidade. Eu já tive conversando algumas vezes com o secretário de Turismo, meu amigo Dr. Darley, e ele já tinha me falado que ele vai fazer ali a revitalização daquele local. Então, já é um compromisso dele. Ele já falou para mim que vai fazer sim, que vai ficar bonito, que vai fazer a indicação da placa. Então, a gente fica satisfeito pelo poder público estar vendo que realmente é necessário estar resgatando a nossa história, e espero que realmente isso saia do papel, se concretize e Ilha Solteira resgate mais uma parte da sua história. Outra questão que eu quero colocar aqui agora para vocês é que na sessão passada foi falado por mim e por outros vereadores a respeito dos ônibus lá do Morada do Sol, né? Aquela dificuldade que o pessoal está passando lá com a falta de ônibus. E quando foi discutido aqui, eu não tinha o número da indicação certinha, e aí eu ia levar um certo tempo para pegar, e eu já ia falar na tribuna logo em seguida, não ia dar tempo, mas eu tinha certeza que nós tínhamos já feito uma indicação dia 18 de janeiro, Eduardo. Coquinho, vou dizer, 18 de janeiro, nós fizemos uma indicação em relação ao Morada do Sol, e ali nós pedimos várias coisas, né? A construção da creche, a melhoria da iluminação na entrada, na ciclovia, a questão das agências do Correio, né? Solicitamos que a Guarda Municipal e o prefeito fizessem gestão junto à Polícia Militar para poder fazer as rondas ali, colocar uma academia ao ar livre e adequação da linha de transporte coletivo com relação aos horários e ao tempo percorrido do ônibus. Então, esse problema, por que nós colocamos todos esses itens aqui? Porque foram reivindicações do pessoal ali do bairro. Nós fizemos uma reunião lá com o pessoal do bairro no dia 13 de janeiro e foram colocadas todas as dificuldades. Então, essa questão do ônibus não vem de agora. Desde janeiro, nós já fizemos a indicação, já falamos a respeito, estava ruim, piorou, agora não está passando, passava atrasado, agora nem passar está, não sei se resolveu agora essa semana, o Beto deve estar sabendo já, deve ter informação, não me passaram nada, mas passaram essas dificuldades agora na semana passada, vem passando conforme os meses vão passando aí, entendeu? E
a gente fica triste, porque é um pessoal que foi para aquele local com a expectativa de ter condições de estar morando ali. Condições de transporte, condições de segurança pública, condições de estar recebendo a correspondência. Infelizmente, isso não acontece. Então, a gente tem que parar e conversar com o Poder Executivo e ver quando que esse pessoal ali do Morada vai começar a ter os benefícios. Porque estão pagando caro por aquilo. O IPTU eu tenho certeza que chegou. Tenho certeza que chegou. Entendeu? Então, eles estão pagando caro por aquelas casas ali. Eles estão num bairro afastado da cidade. Eu acho que o poder público tem que olhar com um pouco mais de carinho para aquele pessoal ali e fazer pelo menos alguma dessas melhorias aqui, principalmente o ônibus. Que eu acho que o pessoal ali ficar sem ônibus, poder tá vindo aqui até a cidade fazendo seus afazeres, aí também já é demais. Eu vou sugerir que o meu nobre amigo Valdeci falou, né, que o tempo que restar para a gente estar falando aqui, que seja acumulado na próxima sessão, a gente possa estar utilizando o restante do tempo na próxima. Mas é isso, senhor presidente, tenham todos uma boa noite. Próximo vereador inscrito, Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, semana passada eu fiz uma fala aqui a respeito da gente ter mais amor, ter mais, né? Aquela coisa que está faltando no ser humano, e pedir um minuto de silêncio pela catástrofe que aconteceu nos Estados Unidos. E daqui a pouco eu sei que na rede social eu vou começar a ser chamado do vereador do minuto de silêncio, mas eu não posso, senhor presidente, deixar de pedir a esta casa que fique de pé e façamos um minuto de silêncio pela tragédia que aconteceu na cidade de Minas Gerais, ceifando a vida de 8 crianças que estavam começando, que nasceram agora. Então eu queria pedir aos pares e todos que estão presentes, já chegou a 11, muito obrigado pela informação, senhor, que nós possamos ficar de pé e fazer um minuto de silêncio e fazer uma reflexão de tudo que nós estamos fazendo, senhor presidente. Obrigado a todos. Senhor presidente, cumprimentar o presidente, os pares, todos que estão presentes nesta Casa de Leis. Eu só quero aqui justificar o requerimento que fiz a semana passada sobre os ônibus lá do Morada do Sol. Fiz o requerimento exatamente pelo fato de que não está acontecendo aquilo que precisa acontecer com relação ao atendimento não só ao Morada do Sol, ao pessoal que mora no Cinturão Verde, que mora no IP. Então,
estão tendo problema com o meio de locomoção, e por isso fiz aquele requerimento pedindo informações e estou aguardando, mas acredito que já de imediato foi solucionado, haja vista que não recebi mais um telefonema, mensagem, e-mails, etc., com relação ao transporte daquela região. Então, eu acredito piamente que já foi solucionado, pelo menos nesse primeiro momento. E eu gostaria aqui, senhor presidente, de estar falando sobre a dificuldade que existe na questão de você resgatar alguns eventos que teve dentro do nosso município ao longo dos anos e, posteriormente, parou tudo. Teve um torneio ali no bairro Bela Vista, no Campo de Areia, organizado pelo diretor de esporte, o Marqueira. Eu estive lá logo pela manhã e vi a dificuldade. Quero aqui parabenizar o Marqueira, juntamente com toda a equipe do esporte, que estava ali trabalhando, demarcando aquele campinho para fazer o torneio. E, inclusive, naquele momento, eu fiz um contato com a secretária da Educação, porque aqueles meninos estavam ali, todos empenhados, comprometidos com o torneio, com o evento, um evento que até conversamos naquele momento, há muitos anos, não deixou de acontecer dentro do município, não só ali, no Campinho de Areia, mas em todas as áreas esportivas que existe no município. E, além da dificuldade de inscrição de equipes, e depois algumas equipes fazem a inscrição, acabam não aparecendo, não comparecendo no local para participar, eles ali fazendo a correria com os seus próprios veículos. E aí eu perguntei para o Marqueira sobre um veículo direto para o esporte, e ele me disse que não tinha. E aí, posteriormente, o nosso prefeito em exercício, o Otávio, chegou e eu levei para ele a situação, expliquei para ele, e eu quero aqui agradecer, parabenizar o Otávio, que nós sabemos que os problemas que existem não são poucos, são muitos, mas ele, naquele momento, ele já chamou o Marqueira e falou: segunda-feira você me procura, que eu vou estar dando um jeito, o que tiver que ser feito vai ser feito, e eu vou estar destinando um veículo para ficar direto com o pessoal do esporte. E mesmo com essa dificuldade, o Marqueira, o pessoal dele, ainda conseguiu levar para ali 4 equipes que participaram ali do torneio. Então, quero parabenizar o Marqueira, não é o primeiro que ele faz depois que assumiu, ele já fez outro aí, um outro evento, e os eventos já estão acontecendo de maneira eficaz e com o comprometimento desses meninos aí no comando do Marqueira, todos eles aí do esporte. Conversamos muito, depois que o prefeito chegou, sobre o estádio também, a situação que está, e a vontade que tem aí do prefeito em exercício, o senhor Otávio, de estar resolvendo todos esses problemas. E não só nessa área, eu tenho acompanhado, em todas as áreas, ele tem feito aí um esforço muito grande para resolver os problemas. Eu acredito nesse governo e pedi voto para esse governo, e acredito e vou continuar acreditando. Uma outra situação que eu quero aqui, senhor presidente, é parabenizar o vereador Ricardo. Vereador Ricardo, fica aqui meus parabéns como munícipe. Eu nem estou falando como vereador agora, é como munícipe. Pela emenda que o senhor conseguiu, as 2 emendas, e eu tive a oportunidade de estar indo em todas as ruas que foram recapeadas, inclusive entrei em uma das ruas ali, de repente me vi que não dá para passar, eu olhei e falei: o que está acontecendo aqui? Desci são a Rua 1, Rua 2, Rua 1, Rua 3, Rua 5, a Rua Floresta,
e por aí vai. Então, isso daí, eu tenho certeza absoluta que nos seus 4 anos, quase 5 anos de mandato, as viagens que o senhor fez não dá 5% do valor das emendas que o senhor trouxe. E aí, quem é que está sendo beneficiado? Os munícipes, as famílias que moram nas referidas ruas. Então, é importante, sim, buscar os deputados, porque agora o ano que vem vai vir uma leva de deputados aí pedindo voto. Então, aí a gente já tem, inclusive hoje, vou só comentar, porque, na verdade, as emendas a gente tem que chegar e falar, ó, aconteceu a hora que está lá na conta da prefeitura, e porque você sabe, o senhor sabe muito bem disso, doutor Emanuel muito mais, que está há muitos anos nessa Casa de Leis, que a gente oficia, aí, não, fica tranquilo, aí manda uma resposta que fez um requerimento, manda uma cópia do ofício que fez a emenda, e só que o lance é a hora que cai lá na conta da prefeitura, que a prefeitura assina o contrato com a Caixa Econômica Federal, e que abre a licitação e que compra o material, equipamentos, ou então faz a prestação de serviço de acordo com a emenda que foi dita pelo deputado ou deputada. Novo Horizonte, mas muita rua. Eu até pensei em tirar umas fotos lá, viu, do vereador Cido, e falou, essa aqui eu fiz a indicação, mas eu falei, eu fiz a indicação, mas eu não fui atrás do dinheiro. Eu não consegui, talvez até fui, mas não consegui o dinheiro. E quem conseguiu foi o vereador Ricardo. Então eu falei, não vou, chega, e tirar foto e mostrar assim com o dedinho, né? Tenho visto muitas fotos, mais ou menos assim por aí. Então eu quero parabenizar o senhor, viu, o vereador Ricardo, por esta situação. E quero aqui também parabenizar a secretária da Saúde, que eu comecei a acompanhar aí de perto algumas situações, e a solução, todas as soluções estão chegando. E a área da saúde, os senhores sabem muito bem, que como eu poderia dizer, tem que estar em primeiro lugar a preocupação com a saúde. Não é só do povo de Ilha Solteira, não, do povo brasileiro, que nós temos acompanhado aí de perto, temos acompanhado o que acontece em vários hospitais, inclusive recentemente uma reportagem de 2 hospitais, um administrado pela Prefeitura de São Paulo e outro pelo governo do Estado, e ali a situação é caótica. Então, parabenizar a doutora Eliane, juntamente com toda a equipe da saúde, que estão fazendo aí, como dizia um amigo meu, tripas coração, para poder resolver o problema da saúde dentro do município. E parabenizar aqui o doutor Emanuel, porque na sexta-feira eu fiz mais ou menos umas 15 ligações para o doutor Emanuel, mas não atendia nem na bala. Eu falei, caramba. Aí eu liguei no hospital e falei, não dá para você falar agora, porque ele está socorrendo ali, teve um problema seríssimo. E aí eu vi que o seu trabalho também não é fácil, doutor Emanuel, ali no hospital. Então, às vezes, a gente liga, aí o doutor Emanuel não atende, a gente, esse presidente não atende a gente, mas tem mais é que largar a mão de atender esses vereadores mesmo. Pelo menos o vereador Beto, a hora que ligar, o senhor não se preocupa, o senhor atende lá as pessoas que estão precisando ali de um socorro, está precisando da mão de um médico, né, para poder, que esse médico seja usado também pelas mãos de Deus, para poder salvar vidas. Isso é muito mais importante do que atender vereador Beto Preto lá do Bela Vista. Então, o senhor está de parabéns. E hoje é mais parabenizando, falei das emendas aí do vereador Ricardo, que veio lá do deputado Paulo Maluf, e comecei a falar aí sobre um e-mail que recebi agora à noite, da deputada Keiko Ota, pedindo para mim mandar uma documentação para ela, para ver se ela libera aí uma emenda de R$300 mil, então deixar claro para os munícipes que é só ela pediu que eu mande as documentação, mas a emenda não chegou ainda. Mas se Deus abençoar, e a gente tem orado, tem rezado muito para que Deus continue abençoando esse povo de Ilha Solteira, porque nós temos aí um povo ordeiro,
um povo respeitoso, um povo humilde, e que nesse domingo, início da semana que vem, essa cidade completa 49 anos. Então, parabenizar toda a população de Ilha Solteira, parabenizar os barrageiros que para cá vieram e me, assim, deixar aqui um pensamento sobre a questão daqueles também que tiveram suas vidas ceifadas para construir uma das usinas hidrelétricas maior do Estado, e que por aqui começou o desenvolvimento não só do Estado de São Paulo, como também do Brasil. Para isso, senhor presidente, Ilha Solteira, parabéns, Ilha Solteira, uma cidade que me recebeu aqui aos 12 anos de idade, e que eu tinha uma calça, uma camisa e um par de chinelo. Então, tudo eu devo à Ilha Solteira, inclusive a família que construí. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a todos nós. Bom, obrigado, Beto, aí pelo elogio. Realmente, no sexta-feira, eu não pude atender. Eu sei que vocês estavam com um problema sério, mas eu estava lá realmente atendendo o paciente, estava passando uma agulha com luva, tal, não dava para... Bom, em relação ao concurso, ao processo seletivo, que o Valdeci falou, o Dalmi falou também, quando eu estava lá, eu peguei já o andamento desse concurso, só vou falar isso aqui, de novo, e já estava bem encaminhado o concurso, eu peguei só na finalização. Esse concurso, as vagas que tinham nesse concurso, foi solicitado para fazer justamente para cumprir um TAC, feito pela promotoria em relação aos professores, aos educadores de creche. E aí aproveitou, quando você vai fazer um concurso, dá um trabalho, dá uma despesa. Então, foi pedido para que os setores que estavam precisando de funcionário, que estavam em falta por aposentadoria, que realmente precisava, então era para poder elencar e ver a necessidade real disso. E o concurso foi feito baseado nisso daí. Eu desconheço qualquer fala de processo seletivo. Como o Dalmi falou ali, eu acho que o processo seletivo ele pode ocorrer numa emergência, emergencial, que não dá para você chamar, num caso emergencial, alguém do concurso. Mas, para poder cumprir as vagas de pessoas que aposentaram, de professores ou de qualquer outra classe de trabalhador, que tem que ser por aposentadoria ou por exoneração e que necessita, isso daí é pelo concurso público. Tá? Eu sei do trabalho que está sendo feito. Outro dia eu estava falando com a Fernanda a respeito dos professores que estão se aposentando e por que não ocorre a reposição. Então, ela me disse que estava vendo junto com o prefeito, ele está fazendo uma análise de todos aqueles, porque tem os que já se aposentaram, que estão se aposentando, e que vai chamar pelo concurso, viu, Valdeci? Então, a gente acredita nisso. Se for feito um processo seletivo contrário disso, para poder substituir pessoas que já se aposentaram nessa condição, tenho certeza que o prefeito não vai fazer isso, que a secretária de Educação também não vai concordar com isso, como eu também vou estar contra isso aí. Porque eu acho que aqui ninguém é palhaço, ninguém é criança, então isso não pode acontecer. Mesmo porque aquilo que o Dalmi falou é correto. Isso aí fazia parte de um TAC, para poder substituir, não vai poder usar um processo seletivo. E sim o concurso que foi feito. E as pessoas que fizeram o concurso estudaram, pagaram inscrição, passaram e estão na espera. Agora, o concurso público ele só vai poder chamar de acordo com a necessidade. E eu acho que o prefeito, que ele é responsável, é uma pessoa que ele está vendo isso daí, porque nós já conversamos, inclusive, com ele, e ele está vendo a necessidade e vai poder estar chamando. E pode ter certeza, para substituir essas pessoas, eu vou descer de acordo com o concurso, tá? Dá uma parte? Pode falar. O doutor Manuel, presidente, é o seguinte, na verdade, o que eu falei, as pessoas que passaram, foram elas que nos procurou. Aliás, já houve várias aposentadorias de professores, e elas que chegaram para mim chegaram para nós e falaram, estuda porque vai ter o processo seletivo. Elas estão questionando porque está bem próximo de haver esse processo seletivo. Estão desesperadas. Aliás, elas não estão aqui hoje
porque foram com aquela questão do afastamento, não afastamento, então talvez seria uma sessão meia turbulenta, elas não vieram, mas elas pretendem, se Vossa Excelência aceitar, conversar com a presidência e com os demais vereadores para expor todos os pontos. Elas têm essa vontade de conversar com todos os vereadores e explicar o que está acontecendo lá dentro. Eu desconheço de verdade essa situação. Eu acho que se for um caso emergencial, precisa de uma substituição, alguém ficou doente, não vai dar para chamar nessa situação. Aí o processo seletivo, que é rápido, resolveria. Agora, para substituir um professor que aposentou, que está ao cargo lá, eu duvido que vai fazer isso. Porque isso, inclusive, ele vai estar ferindo até judicialmente o TAC que foi feito. Eu sei que eles estão fazendo uma análise, eles estão vendo todos os professores que estão aposentados, que estão se aposentando e estão para se aposentar, para poder estar chamando esses professores do concurso. Eu desconheço esse negócio do processo seletivo e não acredito, porque o Otávio, a gente vê que ele está querendo fazer um governo sério, ele está querendo seguir a risca, e ele não ia, num erro tão banal assim, errar. E aí ele vai poder ter problemas assim, com o judiciário. Então, essa fala aí, Valdeci, de processo seletivo, desconheço realmente. Tá? E quero acreditar que isso realmente não existe. Conversamos e isso está acertado. Boa lembrança do Beto, parabéns aí à cidade, né, que vai fazer 49 anos. Eu acho que Ilha Solteira é uma cidade linda. Essa semana vai começar a festa. A gente vai ter a FAPIC, né, que começa agora no dia 11. A gente tem que realmente resgatando essas festas que faziam parte do nosso calendário. Eu acho que isso está sendo feito e que é importante, né? Então, está aí essa semana, se a gente puder prestigiar, eu acho que é muito importante. Bom, agora a gente vai passar para os projetos. E assim, o primeiro projeto que tem aqui, que deu entrada, era uma votação, era um PDL, PDL 16/2017, onde a gente votaria uma licença, uma concessão de licença ao prefeito que está afastado, Edson Gomes. Porém, a gente vai ter que votar. Eu já conversei com a mesa que solicitou a entrada desse projeto na casa, que nós aqui solicitamos, frente a uma solicitação, a um pedido do prefeito. E agora foi nos enviado aqui uma solicitação de retirada desse projeto, porque judicialmente ele já vai estar afastado. Então, a gente vai ter que estar votando aqui se a gente aceita ou não a retirada desse projeto. Correto? Então, eu vou colocar em votação. Eu vou colocar em votação para a gente votar o pedido da retirada desse projeto. E vou colocar em discussão. Só questão de ordem. Aliás, não tem nem discussão, é só votação. Mas precisa ter o pedido da mesa. Então, o pedido da mesa, o que acontece? Tem um pedido aqui que a gente tem para poder... O pedido da mesa eu estou fazendo agora verbal, porque eu conversei com os que assinaram, o Valdeci, o Eduardo e o Cida, para a gente poder pedir a retirada do projeto, porque o projeto ele entrou na ordem do dia, e agora a gente tem que pedir frente aqui o Poder Judiciário já deu, né, uma decisão judicial do afastamento. Então, não, assim, eu não quero entrar no mérito dessa questão, se tem que dar licença certo ou não. Eu entendo que ele estava impedido pela Justiça e continua. Eu acho que até por segurança dele, a Câmara deveria votar a licença para ele, mas isso é problema dele, né? Agora, o artigo 169, parágrafo único, ele é muito claro. Só pode retirar da pauta, depois que entrou na ordem do dia, a mesa. E tem que ser subscrito pela maioria dos membros da mesa. Artigo 169, parágrafo único. Então, eu acho que nós podemos votar sem problema nenhum, né, a retirada, mas tem que vir, esse pedido tem que vir dos membros da mesa, subscrito pela maioria deles. Você vê, hoje eu conversei com eles, a gente não fez, foi verbal, e eu ia colocar a votação. Tudo bem,
Mas a gente pode até fazer um documento Eu acho que assegure isso, a gente pode até documentar isso, fazer. É que esse projeto teria que ser votado hoje, pelo prazo. Então, assim, eles estão de acordo em estar fazendo o pedido de retirada ou não. Vai depender da votação de vocês. Eu posso dar uma sugestão, senhor presidente? Ver com os pares, se eles concordam, e suspender a sessão por 5 minutos e faça um documento por escrito e os membros da mesa, aqueles que for de acordo, assim até para depois não dar problema. Fica aí como sugestão, ver se os demais pares colocam em discussão e votação esses 5 minutos, suspender a sessão por 5 minutos e fazer o documento. Que eu acredito que todos vão concordar, porque eu então já põe o segundo e o terceiro e já pede para a secretaria ir fazendo documento, sei lá. A assessora jurídica já está indo lá, Beth, providencia. Então, depois a gente volta para estar votando essa suspensão. A gente ia fazer verbal, porque eu acho que já tinha... E já tem um documento aqui solicitando, mas a gente faz, então, por escrito e solicita, então, a retirada e nós votamos. Agora eu vou pedir para o senhor secretário faça a leitura do projeto de lei 37/2017. Projeto de lei número 37/2017, de 18/9/2017, autoriza a abertura de crédito adicional especial no exercício de 2017 e dá outras providências. Autor, Otávio Augusto de Antomassi Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela legalidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela legalidade. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela legalidade. Parecer jurídico, pelo exposto, salvo o melhor juízo, PL número 37/2017, mostra-se legal e constitucional, se assim entender os nobres edis, respeitando opiniões divergentes. Elizabeth Artoni, assessora jurídica. Coloco em discussão os pareceres. Coloco em votação os pareceres. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovados os pareceres, coloco em discussão o projeto. Então, a votação nominal do projeto. Vereador Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. pela aprovação. Dalmir Guedes Júnior. Pela aprovação. Docílio Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Manuel Rodrigues, pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Gonçalves. Pela aprovação. Valdeci Lima. Pela aprovação. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor presidente, só para dizer que é um crédito adicional que a gente está votando aqui, porque às vezes a população não votou tão rápido, não sabe do que se trata, né? É um crédito adicional que a gente está votando. Projeto de Decreto Legislativo número 12 de 2017, 17 de 8 de 2017, dispõe sobre a concessão de moção de congratulação ao funcionário público municipal Júlio Ferreira dos Santos. Autor, Valdeci Ferreira Lima. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela legalidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela legalidade. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela tramitação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela legalidade. Parecer jurídico, pelo exposto, salvo o melhor juízo, o PDL número 12 de 2017 mostra-se legal e constitucional, se assim entender os nobres edis, respeitando opiniões divergentes. Elizabeth Artoni, assessora jurídica. Coloco em discussão os pareceres. Coloco em votação os pareceres. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovados os pareceres. Coloco em discussão o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Na verdade, posso falar aqui mesmo? Rapidinho. O Júlio, conhecido popularmente como Sargento, ele é o fundador do Sindicato dos Servidores Públicos do município aqui de Ilha Solteira. É um cidadão que, com toda a dificuldade, toda a luta, foi ele, juntamente com alguns outros companheiros, Marolo, João Cabral, mas alguns que fundou essa entidade por nome de sindicato, da qual
a grande maioria dos chefes executivos não é muito, vamos dizer assim, não é muito agradável para ele em muitas circunstâncias, em muitos momentos, mas o sindicato ele está ali para fazer um contraponto, para fazer a defesa do servidor, enfim. Eu quero apresentar aí essa moção para ele, como fundador, e agradecer a Deus por ele ter essa ideia, essa força, porque lá no início, em 93, 94, não foi fácil, e ele, como fundador, certamente enfrentou muitas dificuldades. É isso, senhor presidente. Continue a discussão. Colocar em votação, então. Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmir Guedes Júnior. Pela aprovação. Docílio Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Manuel Rodrigues pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves. Pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação. Projeto aprovado por unanimidade. Agora nós vamos ter que esperar aí a feitura do documento, uns 5 minutos, para a gente poder estar votando. Fica suspensa aí 5 minutos, tá? Quem quiser. Não, não é porque não vai. Peraí, eu já volto aí. Mas eu achei que não fosse vender isso, você viu? O quê? Você vendeu 1.500 permanente. Eu achei que não venderia isso. Eu achei que não venderia isso. Então, eu estava mais pessimista. Não estou achando. Não conheço, não. É brincadeira. Parece brinco. É universitário. A mulher do cara gosta. Então, de graça, eu acho que vai dar bastante cliente. Vestibular e tal. Muita gente está comprando agora. Nossa, 2.500. O que atinge? Na sexta-feira, uma TV com atinge. É isso que eu sempre questiono. Atinge. Vem quantas pessoas da região? Ah, não. Não é aquela coisa. Então, mas então quanto que você imagina? Sei lá, umas 1.000 pessoas. Para, Você acha? para. Não vem 300 pessoas. Sério? Para. Não vem. Porque nós estamos muito afastados, nós estamos muito longe. Não vem. Esses caras estão todas gravinhas, sei Lagoa, não vem. Eu falo, vem vendo amigo. Não vem 300. É igual quando fala assim, nós vamos. Vai lá, vai chegar o Jorge Matheus em Minas Radinho. Vai 500 pessoas de Pessoa lá assistir. É tão feito faz, não vai. Não vai. Você vai me atender ou não? Porque você está um presidente, vou te falar, é uma mala, hein? Eu gosto mais do senhor como médico. Tá vendo? Aqui, ó, gente de elevador. Acredito é elevador, né? Sério. Pode mandar o cronograma de apresentação para vocês, por favor? Então, gente, um monte de gente pedindo. Não, que vai dar gente, acho que vai dar. Acho que vai dar. Acho que vai
Vai dar sim. Não tá, não, realmente não tá caro. Não tá caro. Mesmo que eu falo que eu não tenho noção direito, mas assim, meu irmão fala do Ardeu, da região ali é mais caro. É mais caro. Ainda estrada, né, gasolina, e eu vou. Então assim, eu vou também. Não, e hoje, fácil, você gasta R$50 no mínimo pra ver qualquer showzinho. Qualquer showzinho. Então não tá caro. O Ronaldo ali tava vendo como é que fazia. Agora poderia ter feito já, né? Pois é. Ainda mais do assunto delicado desse, né? Assim, todo mundo de olho, qualquer coisinha. Já viu o Edson já? Ele tá andando aí hoje. Sabe que ele tava lá perto do hospital. Então, na decisão não tem nada. Eu perguntei isso também. Eu falei, mas ele tem pedido na prefeitura? Na decisão não fala nada. Aí o Alexandre estava comentando e falou assim, talvez o tribunal tenha comido bronha nesse sentido, entendeu? Tipo assim, impediu ele de assumir, mas não impediu ele de ir na prefeitura, entendeu? Isso. Eu entendo, o Dalmi estava falando que ele não entende que não, né?
Também nunca precisou disso, hein? Eu já colhi a assinatura, ele falou que vinha minha. Ah, vamos acabar logo essa sessão. Bom, retornando então à sessão. Então foi feito aqui o nosso pedido de retirada. Eu vou pedir para o secretário então ler o caput do projeto e depois o pedido da nossa retirada e a gente coloca em votação.
Projeto de Decreto Legislativo 16/2017, de 29/9/2017, dispõe sobre concessão de licença ao senhor Edson Gomes, do cargo de prefeito municipal de Ilha Solteira, para tratar de interesses particulares. Autor, Emanuel Indeborges Nes Rodrigues. Projeto de Decreto Legislativo número 16, de 28 de setembro de 2017, nobres edis, a presente mesa diretora, diante do requerimento protocolado nessa Casa Legislativa do senhor Dr. Edson Gomes, prefeito licenciado do cargo de prefeito deste município, requer a retirada do projeto de decreto legislativo número 16, de 28 de setembro de 2017, da ordem do dia da presente sessão ordinária, solicitando ao plenário a deliberação sobre a matéria. Plenário, vereador Israel da Silva, 9 de outubro de 2017. Então, eu vou colocar aqui em votação. Quem tiver de acordo com a... Os quatro assinando. Assinado por Emanuel Indeborges Nes Rodrigues, Valdecir Ferreira Lima, Eduardo Vasconcelos da Silva e Docílio José Corrêa Feitosa. Então, eu vou colocar, então, em votação o pedido da retirada do projeto. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Então, esse projeto pode ser retirado pela maioria simples. Então, nós tivemos 5 votos a 3. 6 votos a 3. Questão de ordem, senhor presidente. Pode falar. Eu fui alertado agora por um munícipe que, quando Vossa Excelência interrompeu essa sessão por 5 minutos, eu tive uma conversa com o senhor aqui na porta e o microfone ficou ligado. E aí me perguntaram se nós havíamos brigado. Então, deixar bem claro aqui, que falou, olha, você falou para o presidente que você prefere ele como médico do que como presidente. Então, quero deixar bem claro aqui que foi uma brincadeira, que o senhor é um médico extraordinário e um presidente melhor ainda num raio de 5.000 quilômetros, tá bom? Se precisar da minha assinatura embaixo aí, eu já está assinado e carimbado, hein? Tem que tomar cuidado com esses microfones ligados, viu? Às vezes xinga aí, O ó. recupero caiu assim, né? Com o problema dele. Bom, é o seguinte. Não, eu ia encerrar a sessão. Pode... Se quiser usar a palavra, vereador, pode, mas aqui realmente não está. Não está escrito, mas se você quiser usar a palavra, eu vou te conceder, então. Então, tudo bem. Então, pode usar a palavra. O secretário que é responsável pela inscrição. Pode usar a palavra. Regimentalmente não, eu vou falar 5 minutos só. Até porque é só 5, botaram 10 aqui. O presidente é muito legal. Não, eu acho que a comunidade, a população, está muito preocupada com essa questão do que nós estamos votando aqui hoje. E como esse projeto que nós acabamos de votar, pelo regimento, ele não pode ter discussão, só tem votação. Então o pessoal não entende isso. Dizer que nós não estamos votando o mérito, se o Edson deve ter licença ou não. A discussão não é essa. Entendeu? O que eu entendo, eu até levantei uma questão de ordem para fazer a coisa bem feita, para não ter problema lá na frente, na justiça. Entendeu? Porque o regimento é claro. A mesa é que faz o projeto e só pode retirar um documento da mesa subscrito pela maioria. Então, agora foi feito corretamente, que dá, inclusive, segurança jurídica. Eu acho que o Beto fez bem em pedir a suspensão da sessão, né?
Então, suspendeu a sessão em boa. E agora está correto. Porque agora essa questão, a questão do mérito, nós poderíamos até ter porque eu acho que está na hora da gente ter uma conversa, né? Os 9 vereadores, prefeito eleito, vice-prefeito, porque a gente precisa resolver a questão dessa cidade. Nós ficamos um ano parado. A cidade está parada faz um ano. O prefeito interino não mandou para essa casa ainda a questão da reforma administrativa. Ele não consegue administrar porque ele não é prefeito. Não é porque é o pai, mesmo que não fosse, ele não é prefeito, ele é interino. Então, não dá para você tomar algumas posições a médio e a longo prazo. Fica tudo muito amarrado. E agora piorou mais ainda. Porque agora o Supremo Tribunal de Justiça liberou o Edson, deu um habeas corpus, o Edson está livre, né? Tranquilo, mas o tribunal diz que ele não pode assumir as suas funções públicas. Não é por 6 meses, não pode assumir. Ele está impedido de ser prefeito. Percebe? E aí como é que a gente fica? Como é que fica a cidade como um todo? Né? Então, a gente fica... Por isso que eu acho que tinha que ter... Por isso que eu estou falando, gente, vamos discutir essa licença. Entendeu? Por que retirar? Era para sentar, eu acho, com ele, com o vice, com mais gente da comunidade. Vamos discutir, essa cidade precisa andar. Entendeu? Não dá para ficar nesse marasmo e parado do jeito que está. E agora, como é que vai ser? Agora o Otávio vai governar de fato mesmo? Vai. Ou o Edson vai ajudar? Que ajude, então, entendeu? Mas vamos conversar isso com os vereadores. Por que não conversa com a gente? Nós também fomos eleitos. Então, aqui não é questão de ser oposição, de ser situação, não é nada disso. É questão da cidade poder andar, para a gente poder ter projetos a médio prazo, a longo prazo, poder, entendeu, sair dessa mesmice. Porque o que nós estamos fazendo? O que o prefeito está fazendo? O pessoal está elogiando. Todo mundo sabe que a arrecadação está estagnada. Está fazendo a limpeza, mas não tem a limpeza na medida do possível, e o arroz com feijão, que se fizer bem feito já está bom, mas nós precisamos mais, né? Então aqui não era questão de votar no mérito, não vai dar licença ou vai dar licença, mas nós poderíamos sentar, fazer um grande acordo e essa cidade vai andar. Porque nenhum dos 9 vereadores aqui é contra o grupo do Edson no poder. Não tem jeito de ser contra, porque o TSE já liberou. Se o Edson não for prefeito, vai ser o filho e é o mesmo grupo que está no poder. Então, bobagem isso, se é um, se é o outro, entendeu? Então, eu acho que está faltando esse diálogo. Eu conversei várias vezes com o presidente da Câmara. Quantas vezes, senhor presidente? Nós já pedimos para, pelo menos, ter uma reunião mensal com o prefeito, ou quinzenal, os 9 vereadores, para discutir projetos, para discutir... Não chama, não conversa, percebe? As coisas não acontecem. Então, ninguém está aqui quanto pior, melhor. Não adianta quanto pior, melhor. A cidade, né, fica ruim, a população sofre, e a gente fica aí agora nessa questão. Eu entendo... não sou advogado, mas eu entendo que o Edson estava impedido pela justiça. Ele estava preso, então quem que impediu dele assumir aqui? Poder Judiciário. Aí ele pediu licença. E agora, quem é que impediu o Edson de novo de assumir a prefeitura? O Poder Judiciário. A mesma coisa. Então eu entendo que ele tem que pedir licença. E vamos conversar com ele, como é que é a licença, como é que vai ser isso, você quer ficar de licença, nós te damos a licença, ou não te damos, mas vamos ver. O que vai ser feito, você vai ajudar? Percebe? Ninguém está, não tem jeito. Nós da oposição, ou quem não é da oposição, que é independente, ninguém vai tirar mais o poder do Edson. Então, eu sei que a oposição, que o grupo do Cício recorreu, que a promotoria pode ter recorrido, isso não vai acontecer nunca. Você pode ficar tranquilo, não dá tempo de correr esse processo dentro de 4 anos. Então, nós vamos continuar e 7.000 pessoas votaram no Edson e no Otávio. Não adianta, nesses 4 anos eles vão administrar essa cidade. Então, por que não sentar, conversar, percebe? Então, eu acho que era um momento importante, né, da gente fazer aí um pacto para a cidade andar. É óbvio que nós vamos continuar aqui fiscalizando, de qualquer forma, seja quem for o prefeito, né? Poder ser, nós vamos continuar fiscalizando, continuar ajudando, mas precisa ter diálogo, que não tem. E eu acho que hoje era o dia, né? A gente devia ter sentado, discutido essa licença melhor, como é que vai ser isso, entendeu? Porque do jeito que está agora,
Complicou mais ainda, na minha avaliação. Mais ainda, porque continua a sombra. Né? Uma conversa com os 9, vamos dar um prazo. Né? Nós já demos um prazo de 1 ano para o Otávio. Vamos dar um prazo, uma trégua, vamos discutir junto, vamos conversar junto. Percebe? Não deu, depois a gente vê, mas... Né? Então, eu acho que, mais uma vez, nós perdemos uma grande oportunidade. E não é culpa nossa, porque a gente está sempre pedindo aqui, pedindo reuniões, aí começa a fazer reunião separado. Já conversou comigo várias vezes, só comigo, só com 2, só com 3. Não adianta. Tem que chamar todo mundo, os 9, sentar e pede a opinião de todo mundo. Eu acho, como eu coloquei na posse aqui, que era o momento de criar um grande conselho comunitário nessa cidade, pegar aí ajuda da universidade, das lojas, dos clubes de serviço, fazer uma reunião, nem que seja bimestral com esse pessoal, um corpo de voluntários, que o pessoal pode dar sugestões e ajudar a administrar nesse momento difícil que a cidade passa. Né? Eu acho que nós não vamos arrecadar 90% do que nós arrecadamos ano passado, sem contar a inflação. Percebe? Então, vai ter problema, está tendo problema. Os servidores estão querendo reposição, não é nem aumento, é reposição salarial. A gente percebe aí, está faltando professor, não contrata, fez um concurso público, não chama. Então, mas a comunidade precisa saber disso. Né? Bota as cartas na mesa, ó, o que tem é isso, o que tem, e vamos tentar tocar. Então, ninguém aqui está contra, né? Porque nem adianta ser contra, essa coisa está aí e tem que ser resolvida. Né? Então, por isso até que a gente levantou para que a coisa seja feita. Mas eu acho que ele deveria pedir licença, a gente deveria discutir essa licença. Por isso que eu votei contrário à retirada desse projeto. Não precisava nem votar hoje, talvez, né, porque tem até o dia 13, mas a gente poderia fazer uma discussão melhor, né, fazer um acordo, aí, os 9 vereadores, prefeito, vice-secretariado, para pensar na cidade, né, pensar na cidade e não pensar no eu. Né, é eu que vou resolver. Ninguém vai resolver aqui. Eu não gostei da entrevista dele, sinceramente. Vou botar essa cidade nos trilhos, vou botar essa cidade... Por que botar no trilho? Ela está fora dos trilhos? O filho já colocou fora dos trilhos? O doutor Emanuel, nos 3 meses, botou fora do trilho? Não é nada disso. Não existe super-homem, ninguém vai colocar essa cidade nos trilhos sozinho. Nem Edson, nem o Papa coloca. Percebe? Então, eu acho que é um momento, senhor presidente, acho que você poderia ajudar isso, o Beto, que é líder, ajudar nisso. É um momento a gente sentar, todo mundo, conversar, ter um bom senso, porque senão essa cidade só vai retrocedendo. É isso. Obrigado, presidente. Espera só um pouquinho. Ô Toninho, eu acho que em relação à licença, a gente votar a licença aqui, eu acho que perdeu um pouco o efeito, porque ele já ficou com esse decreto de lá, com essa decisão judicial. Então, para a gente votar uma licença dele, às vezes até com prazo, eu acho que isso daí, que a gente ia votar com prazo, eu acho que não teve mais sentido. Agora, a importância da gente sentar os novos vereadores, para poder estar discutindo o projeto, para poder estar vendo, eu acho que isso daí tudo bem. Eu acho que a gente tem que sentar, a gente tem que ver. Mas, em relação à licença, eu acho que perdeu assim, o significado da gente estar votando. Como que a gente vai votar uma licença de prazo, sendo que não existe o prazo, ou que existe há 180 dias, mas assim, enfim. Então, eu acho que não tem mais o significado da gente estar votando isso, certo? Eu acho que essa outra questão que você falou, do concurso, até a secretária de Educação tinha se posicionado em estar conversando com os vereadores para poder estar explicando. Eu acho que a gente podia até, um dos assuntos, a gente podia falar isso com o Otávio junto, chamar ela também, para poder esclarecer, às vezes tem alguma dúvida, por que não está chamando, qual que é a real situação. Eu acho que isso aí tem importância. A gente tem que marcar essa reunião aí para poder estar colocando as coisas. Né? Eu acho que isso é importante, sim. Beto, você queria usar... Beto, você quer... Pode falar. Como líder. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos acompanham pela 104.9, Ilha FM, pelo site da Câmara. Senhor presidente, ouvi aí a fala do vereador Antônio Carlos, estou citando o nome aqui, porque para depois não haver um debate, se ele quiser usar o tempo que
que usar aqui na tribuna, fica à vontade, então eu já estou citando o nome dele. E é que algumas falas dele aqui eu discordo. Eu discordo porque eu não entendo que a cidade está parada. Primeiro item. Quando o senhor esteve lá como interino, foi tomado algumas decisões importantes. Nós tivemos aí uma situação nunca aconteceu dentro do município de Ilha Solteira, que foi aquele mutirão da saúde, para diminuir drasticamente as filas de exame, de consulta, de pequenas cirurgias. Nunca aconteceu. Ah, mas a fila diminuiu? Diminuiu, sim. Mas ainda existe muita gente na fila? Existe, porque tem muita situação, 90% de cirurgias que foram feitas, que foram pagos pela prefeitura. E eram cirurgias que quem era a responsabilidade dessas cirurgias era do SUS. E nós sabemos que tem cirurgia que o SUS manda uma cota para cada município. E tem determinado tipo de cirurgia que é uma... Pois não, vereador? Que é uma por mês para cada município. E aí fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pô, mas eu estou 3 anos na fila. Por quê? Porque o SUS, o dinheiro do SUS, eu acho que o povo brasileiro já sabe onde é que estão, né? A grana aí que devia ser direcionada para o SUS, para a educação, para a segurança. E eu não vou entrar nesse debate por enquanto. Uma outra coisa, quando o Otávio, que é o prefeito, não é interino, é em exercício, né? Quando ele assumiu, foi tomado decisões importantes, não está só limpando a cidade, está fazendo reformas de algumas prédios que precisava reformar, está fazendo, não está fazendo no ritmo, talvez, que a população espera, que nós, talvez os vereadores, acham que devia ser feito. Não está fazendo nesse ritmo, mas está trabalhando, sim. A cidade não está parada. Eu não concordo. E olha que eu ando, e muito. Os eventos que foram resgatados, está acontecendo. O Festival Gospel, salvo engano, não parou. Parou algum ano o Festival Gospel, Eduardo? Ficou 1 ano, né? 1 ano, voltou a acontecer. O MPB não parou, a FAPIC está vindo aí, o Motofest. Então, os eventos estão acontecendo. A prefeitura ela tá saindo de algumas áreas que ela tinha uma influência muito grande, era feita pelo poder público, já estão terceirizando, que é o caso da festa de aniversário. Então, não está parada. Agora, não está num ritmo que talvez nós esperamos, exatamente por aquilo que o nobre par, diga-se de passagem, um PhD em termos de vereança, o vereador Antônio Carlos, ele disse aqui que esse ano nós não vamos ter, talvez, 90% da arrecadação daquilo que nós esperamos ter. E aí, é que às vezes eu fico assim, um pouco triste, é quando fala, o orçamento veio de 132 milhões, veio de 132 milhões, mas o orçamento que apresenta é um orçamento que você está previsto receber aqueles 132 milhões. E, na verdade, não é aquilo que vai acontecer. Nós tivemos problemas desde 2013, que vem caindo a arrecadação do município, e quase, se não fosse uma gestão muito grande, que eu sempre digo isso aqui nessa tribuna, e não vou deixar de dizer até 2020, é que foi um grande legado que os vereadores, o Poder Executivo do mandato passado deixou para a Ilha Solteira, que é manter, né, o índice de arrecadação de quase que 50 milhões por ano
porque se perde de vez, nós íamos ter problema. Isso daí teve uma gestão de todos os 9 vereadores, do Poder Executivo, da assessoria jurídica, vice-prefeito, prefeito, e por aí foi, até deputados que entraram na jogada, que foram junto, que teve até uma audiência lá na Assembleia Legislativa, salvo engano, e com a devida vênia pedida por um deputado do PT, é isso, o Luiz Fernando? E nós estivemos lá e trabalhamos, e manteve o índice de arrecadação, caso contrário, aí teria que demitir funcionário público, porque aí os 54% ia estourar lá para 60%, 70% ou mais, e aí ia virar uma catástrofe. Tudo bem. Não está acontecendo do jeito que a gente gostaria que acontecesse, mas não está parado. Com relação à licença, esse pedido de licença foi prejudicado exatamente pela votação dos dois HC que teve, foi prejudicado a partir do momento que foi deferido os HCs. Então, ele foi prejudicado o pedido de licença. Não tem prazo? Não tem prazo. Mas é possível, eu não sei o que o prefeito, que nesse momento está afastado, o doutor Edson Gomes, qual que vai ser a atitude dele. Mas, salvo engano e com a devida vênia, é possível recorrer no STJ dessa decisão do afastamento. E a partir do momento que se ganha, aí se recorre e ganha, ele retorna imediatamente ao cargo de prefeito. E aí, se nós votamos aqui uma licença de 12 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vai ter que, estou votando, documento. Então, essa conversa, esse bate-papo entre a Câmara, pois não, vereador, fica à vontade. Não, mas a licença não é de 12 meses, até. Então, mas pode ser de um mês, de uma semana. A partir do momento, eu vejo assim, a partir do momento que esse pedido de licença foi prejudicado por uma decisão do STJ, eu entendo que tinha sim que retirar. E eu quero aqui parabenizar a mesa, vereador, presidente, doutor Emanuel, vereador Valdeci, e parabéns aí pela moção de congratulação que o senhor deu aí ao cidadão que fundou o sindicato, porque eu entendo que todas as categorias têm que ter, sim, o seu sindicato, tem que ter aqueles para defender os seus direitos. Então, o senhor está de parabéns, e parabéns também pela presidência do sindicato. Parabenizar o vereador Eduardo Vasconcelos, que tem, assim, está sempre, ele é centrado nas decisões. Parabenizar o vereador Cido, parabenizar a mesa, e eu fico bastante à vontade, muito contente de ter votado em alguns membros da mesa, quando votei no início do ano para presidente, segundo secretário. Então, fico muito feliz pela atitude, pela decisão dos senhores de ter pedido a retirada. Com a palavra, vereador... Vossa Excelência, me dá uma parte? Pois não. Vereador Antônio Carlos, nosso grande colega Alberto Santos Júnior hoje está Betinho, paz e amor, você percebeu? Hoje está Betinho, paz e amor, literalmente. Parabéns, vereador. Fiquem todos com Deus, é isso. Bom, gostaria de dizer, então, que a gente vai tentar agora marcar, então, uma reunião, que eles possam nos receber aí, os 9. Queria dizer que ficou definido, o Ricardo esteve lá comigo, o Luiz Otávio estava numa luta para poder definir aí o MPB, e ficou definido, veio o cantor Lenine, né? Queria agradecer o esforço do Luiz Otávio e também do Silvio, né? O Silvio é uma pessoa lá do APAS que tem aberto as portas aí para a parte da cultura, tem nos ajudado sempre com shows que não são baratos, né? Então, o Silvio realmente tem nos ajudado mesmo. Acho que é uma pessoa importante, que tem uma visão aí para o nosso município de bom coração. Senhor presidente, oi. Já que o senhor citou o nome, e toda vez que cita esse nome, Silvio Marcondes, é isso. Desse cidadão,
eu sempre o chamo carinhosamente Silvio da Abaçaí, que hoje nem é mais Abaçaí. Não, é do APA. Então, e aí eu fico muito contente e feliz, muito contente, muito feliz de ter tido assim uma ideia que às vezes a gente tem umas ideias assim meio complexas e tal, e de quando eu apresentei essa Casa de Leis, votou por unanimidade o título de cidadão ilhense do Silvio. Então nós temos só que esperar coisa boa do cidadão ilhense que está hoje lá onde está. É muito merecido. De fato e de direito. Obrigado, vereador Ricardo. Ele realmente tem nos ajudado, a gente vê aí, em relação a várias situações na cultura, de shows, tudo, ele tem sempre tido um olhar carinhoso aqui com Ilha Solteira. Queria dizer também, Beto, em relação ao carro lá, a secretária de Educação já tinha solicitado até o carro para o esporte. Eu lembro quando eu era prefeito, um dia que nós tivemos um campinho, até ela estava lá presente, e a gente comentou até de estar doando um carro da Câmara até, para poder ficar à disposição do esporte. Hoje você falou e mas realmente... antes tarde do que nunca. Não, então foi os pedidos de todos os vereadores, sim, da secretária, é uma situação, dos esportistas. Isso, é uma situação que já vem e que realmente precisa de resolver. Mas aí precisa dar uma agilizada, isso, né? Não é isso? E aí a gente dá uma forcinha lá. Mas assim, já tinha essa visão, estando lá no campeonato que teve, a gente conversou e ela realmente tinha solicitado, na época eu estava como prefeito, depois acabei saindo e isso daí ficou de estar se vendo mesmo. Então, senhor presidente, aí às vezes é a hora que eu fico mais para lá do que para cá. Solicitou, tudo bem, mas ontem eles estavam usando o carro deles para fazer o evento. Então, estava usando o carro deles. A gente tem que realmente estar pedindo para poder estar arrumando isso daí. Eu acho que era isso. Essa semana tem essa festa. Quem puder estar lá, eu acho que vai ser importante para a nossa cidade aí, para a gente estar voltando e estar fortalecendo a nossa festa. Então, inclusive, eu estou entrando com o ofício amanhã. De manhã, o protocolo já está pronto, pedindo que o Poder Executivo coloque meio de transporte para a Fazenda Santa Maria da Lagoa, para o pessoal do Morada do Sol, a Estrela da Ilha, para as pessoas que moram um pouco mais longe, para poder, pelo menos nos dias que for gratuito, para que elas venham no horário para poder assistir esse show maravilhoso que vai ter dentro do município. É isso, senhor presidente. Parabéns, Beto. Isso é muito bom. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.